Hoje eu vou mostrar para vocês um dispositivo que mostra mais assim de uma forma implacável, né, como é que funciona a conservação da quantidade de movimento em colisões. Eu estou falando desse dispositivo aqui, ó. Quem nunca viu esse dispositivo que está aí agora, chamado pêndulo de Newton? Quem já teve um próximo, brincou um pouco com ele, sabe como ele funciona. Né? Hoje eu vou explicar fisicamente como ele funciona. Então vamos só dar uma olhadinha para ter certeza que todo mundo conhece. Eu vou pegar aqui, ó, essa bolinha e vou erguê-la até esse ponto aqui. E vou soltar. Então, quando eu solto, o que é que acontece? A última bolinha saiu. Você sabe me dizer por quê? Agora perceba uma coisa interessante, ó. Vou reiniciar aqui o sistema e agora eu vou fazer as duas esferas aqui, ó, baterem nessas quatro aqui. O que é que deve acontecer e por que que isso acontece? Você notou que as duas últimas saíram? E olha só, isso se repete, né? Duas últimas, duas últimas. Agora a coisa começa a ficar mais interessante aqui, ó. Vou chamar mais uma bola lá para cima. Erguendo mais uma bola, eu vou ficar com a seguinte situação. 3 bolas para partir aqui e 3 bolas chegando. Perfeito. Executando, já era esperado, né? Se você está entendendo o mecanismo. Você pode nem estar entendendo a física ainda. Mas eu tinha 3 bolas, acabou saindo 3 bolas. Agora, o que eu acho super legal é esse momento aqui, ó. Quantas bolas eu tenho aqui embaixo, gente, para partir? Eu tenho apenas 2. Quantas bolas estão chegando? 4. Então, olha só o que é que acontece. Eu tenho só 2 bolas para partir, mas partem 4, gente. Entender esse mecanismo é um dos objetivos da aula de hoje. E é lógico, né? Se eu fizesse a continuidade disso, que seria trazer mais uma bolinha aqui para o alto, né, e soltasse, ó, note que eu tenho apenas uma bolinha, né? Se eu soltar todas, eu tenho 5 partindo. Isso é muito legal, gente. Isso é muito, muito bacana. Por que que essa bolinha que está aqui embaixo ela não sai com uma velocidade gigante? Mas são 5 bolinhas que saem. Agora, o óbvio dos óbvios, né? Aqui a gente não tem nem o que analisar. Né? Se eu tenho as 6 bolinhas, não há colisão e as 6 continuam andando. Isso é óbvio ululante, né? É o óbvio que salta aos olhos. Mas vamos analisar as outras situações para entender? Vamos lá? Se você quer entender essas situações aí, você precisa entender este problema aqui, ó. Colisão perfeitamente elástica de corpos de mesma massa. É isso que explica o princípio de funcionamento do pêndulo de Newton. Então vamos colocar aqui um corpo, como eu fiz na aula de teoria, um outro corpo, né? E vamos representar aqui os vetores velocidade desses dois objetos que estão aí. Então, só um minutinho, a gente vai desenhar aqui o vetor velocidade. Se você já entendeu o rabinho de cometa que eu costumo desenhar nas minhas figuras, você sabe que o vetor velocidade desse objeto que está aqui, ó, ele aponta para a direita. Tudo bem? Então, aqui estou desenhando o vetor velocidade. Como é o primeiro objeto, eu vou chamar esse objeto de A. Então, aqui está o VA. Vai ser uma colisão frontal unidimensional, do tipo que a gente explicou na teoria. Né? Vou desenhar aqui uma velocidade VB. Uma velocidade aqui VB. Você já está percebendo, né, que eu estou desenhando um VA maior que VB para eu poder fazer umas contas aí e as contas serem facilmente entendidas por você.
Eu estou aqui também, ó, considerando que os corpos, como diz o texto, têm a mesma massa. Então aqui eu tenho massa m e aqui eu tenho massa m. Tudo bem? Essa situação toda aí representa um instante antes da colisão. Vamos agora representar um instante depois. Existem muitas possibilidades, você sabe, e eu vou desenhar uma que é possível, né? É, portanto, agora uma questão de hipótese. Eu vou fazer aqui, ó, a velocidade, né, do B, né, num chute aqui, numa hipótese, a velocidade de B assim, ó. Quer ver? A velocidade de B desse jeito aqui, ó. Agora veja, né? Quando eu falo chute da hipótese do depois, todo mundo pensa que eu estou chutando de verdade, a esmo, aleatoriamente, né? Aqui eu estou desenhando a velocidade de B, ó. Eu não estou chutando a esmo, eu estou dando um chute na direção do gol. É como um jogador de futebol quando vai bater o pênalti. Olha o que eu estou imaginando aqui, né? O nosso A vai recuar, na minha hipótese, mas ele não vai recuar com uma velocidade tão grande quanto aquele vinha antes da colisão, tá? Então aqui está o V a linha. Por que essa velocidade V a linha não pode ser grande? Por que aliás, ela tem que ser menor do que antes? Dá para imaginar? Hã? Por que essa velocidade de A não pode ser mesmo tão grande? Vou desenhar aqui, ó. Vamos parar para pensar um pouco fisicamente nesse sistema? Todos nós sabemos que a quantidade de movimento é um vetor que aponta na mesma direção e no mesmo sentido da velocidade. Então eu tenho isso daqui, ó. A quantidade de movimento do A, um vetor que aponta na mesma direção e no mesmo sentido da velocidade de A. Essa daqui é a quantidade de movimento dele antes da batida. A quantidade de movimento do B, que é o produto da massa pela velocidade, vai ser um vetor, portanto, menor, correto? Já que a velocidade de B é menor. Agora, olha só o desenho de baixo no que é que foi fundamentado aí. Se essa quantidade de movimento aqui de A é maior, porque a velocidade de A é maior, na hora que eu somar esses dois vetores laranja, aqui, ó, eu vou obter uma quantidade de movimento inicial que aponta para a direita. Porque como é que a gente soma duas quantidades de movimento assim, ó, dois vetores que têm a mesma direção, mas têm sentidos opostos? A gente não faz o maior menos o menor e o resultado aponta para o lado para a direção e para o sentido do maior? Então, é isso que eu estou pensando aqui. Agora veja, se a quantidade de movimento inicial ela aponta para a direita, como a gente desenhou aqui, a quantidade de movimento final ela também tem que apontar para a direita. Por quê? Porque nós vimos na aula de teoria que a quantidade de movimento final em qualquer colisão, ela tem que ser igual à quantidade de movimento inicial. Então, se antes apontava para a direita, depois tem que apontar para a direita também. Tá claro isso? E isso só será possível, gente, isso só será possível se a velocidade de B for grande, né? O que vai implicar aqui, ó, numa quantidade de movimento do B depois, QB' grande para a direita. Tudo bem? Tá me entendendo? E o QA não pode ser tão grande dentro da nossa hipótese, porque a soma desses dois vetores laranja de baixo, que vai dar a quantidade de movimento do sistema depois da colisão, tinha que ser esse vetor amarelo que está aqui. Você está entendendo essa explicação? Olha, se a quantidade de movimento inicial do sistema apontava para a direita, a quantidade de movimento final tem que apontar para a direita também, pelo princípio de conservação da quantidade de movimento.
Já vamos escrever isso? Né? Já vamos escrever isso, ó, numa colisão, onde você pode desprezar no momento da colisão o efeito das forças externas, das forças de agentes externos, você vai ter sempre a quantidade de movimento final sendo igual à quantidade de movimento inicial. Tudo bem? Do joia? Certinho? Toda colisão. Essa daqui é uma colisão perfeitamente elástica, mas em toda colisão vale isso. Vamos já aproveitar que os vetores estão todos desenhados e vamos representar as equações? Olha, no final eu vou ter o seguinte, eu vou ter um QA' vetorial mais um QB' vetorial. Isso terá que ser igual a um QA vetorial mais um QB vetor. Tudo bem? Como é que a gente soma dois vetores que têm a mesma direção, mas sentido oposto? A gente subtrai em módulo. Então vai ficar assim, ó, o QA menos o QB. O maior menos o menor. E aqui como é que fica? Quem é o maior? Vai ficar o QB', que é o maior, menos o QA', que é o menor. Tá claro? Maior menos o menor. Agora eu vou simplesmente montar a equação substituindo as massas. Já está em módulo, eu vou falar assim, ó, a massa vezes VB' menos a massa vezes VA'. Isso daqui vai ser a massa vezes VA menos a massa vezes VB. Como a massa de todo mundo é a mesma, isso foi dito lá no enunciado, lá na condição desse problema, eu vou simplificar, quer dizer, eu vou dividir todos os termos pela massa. Dividindo todos os termos pela massa, eu tenho uma equação que relaciona as velocidades finais com a velocidade inicial, né? Com as velocidades iniciais. A equação é essa daqui, ó. VB' menos VA'. Isso daqui vai ser igual ao VA menos o VB. Imagina que num problema normal, né, você tivesse os dados iniciais e quisesse determinar os finais. Então você não teria 4 incógnitas aqui, né? Você teria 2. Se você conhecesse também o final e quisesse determinar o inicial, também pode. Então é bom você saber, né, que dessa equação, ela está escrita aqui com 4 variáveis. Muito bem, porque eu estou fazendo o problema genérico, né, de uma forma geral. Agora, num problema comum, você teria, né, uma equação, 2 incógnitas, algo desse tipo. Agora veja, todo mundo sabe que se eu tiver uma equação e 2 incógnitas, né, eu só resolvo com outra equação. De onde vem a equação? Vem do tipo de colisão perfeitamente elástica. Né? O coeficiente de restituição ou coeficiente de elasticidade, que é definido como sendo o módulo da velocidade relativa depois da colisão, dividido pelo módulo da velocidade relativa antes da colisão, esse quociente aqui, ele vale 1 nesse problema, perfeitamente elástico. Então, o E vale 1. É daqui que eu vou tirar uma outra equação com essas incógnitas todas que estão aí. Vamos começar? Então, ó, o E vale 1. Isso daqui é a velocidade relativa depois. A velocidade relativa de dois corpos que se afastam, ele vai ser calculado da seguinte maneira. É o VA' mais o VB'. E a velocidade relativa de dois corpos que se aproximam, que é o antes, vai ser o VA mais o VB. Então, eu tiro uma equação daqui, ó.
o nosso VA' mais o VB', ele vai ser igual, passa esses dois aqui, ó, multiplicando 1, vai ser igual ao VA mais o VB. Então, eu vou pegar essa equação que eu descobri aqui e essa equação e vou montar o sisteminha. Vou simplesmente copiar isso daqui, gente. Ó. Vou copiar uma embaixo da outra assim, ó. Vai ficar assim, ó. VB' mais VA'. Isso daqui é igual a VA mais o VB. Como é que a gente resolve esse sisteminha? De maneira muito fácil. Já deu para notar que se eu somar as duas, eu vou ter diversos cancelamentos aí? Observa aqui comigo, ó. Se eu somar as duas equações, ó, eu tenho um menos VA' mais VA'. Pode ir embora. Ó. E aqui desse lado eu tenho menos VB, ó, o mais VB. Pode ir embora. E eu vou ficar aqui, ó, né, com a seguinte finalização. 2 VB' vai ser igual a 2 VA. Se eu simplificar aqui, ó, os dois lados por 2, né, dividindo os dois lados por 2, eu cheguei à conclusão de quanto vale a velocidade de B depois. A velocidade de B depois, ela vai ser igual à velocidade do A antes. Vou pegar isso daqui, né, e vou substituir aqui, ó, em qualquer uma das duas que eu fizesse estava bom. Eu vou colocar no lugar do VB' VA. Vai ficar assim, ó, VA, né, menos VA' é igual a VA menos VB. Bom, se eu substituir, né, tá resolvido aqui, ó. O VA desse lado com o VA desse lado, vou multiplicar por menos 1 e a conclusão eu vou anotar aqui, ó, o VA', velocidade do A depois, é igual à velocidade do B antes. Se você está entendendo o que é que está dito aqui, ó, e o que é que está dito aqui, você já entende o pêndulo de Newton. O que aconteceu com as velocidades, gente? A velocidade que B tem depois, que é essa daqui, é a velocidade que o A tinha antes. A velocidade que o A tem depois é a velocidade que o B tinha antes. Então, houve uma troca de velocidades. Ó, vou escrever assim, ó. Troca de velocidades. Agora veja, é uma troca mesmo, tá? Não é só em módulo não, tá? É uma troca de velocidades no todo. Se eu fizesse as equações vetorialmente, você ia perceber que o vetor VA, ó, passou para o vetor VB' e que o vetor VB, ó, passou para o vetor VA'. É uma troca de módulo, direção e sentido. Então agora volta lá para o pêndulo. Né? Vamos voltar lá para o pêndulo. Deixa eu chamar a imagem do pêndulo aqui. Ó. O que acontece na situação que nós temos aqui? Ó, um objeto parado, né? E a gente vai soltar aqui. Ó, né? Vamos voltar todos no lugar para ficar bem bonitinho e você entender direitinho. Olha só, todas as esferas aqui, ó, têm massas iguais, tem coeficiente de elasticidade 1, tá? Então todas elas têm massas iguais e coeficientes de elasticidade igual a 1, tá bom? Então quando eu soltar, essa vem com velocidade, troca com a outra não estava parada? Começa a andar, mas imediatamente ela troca de velocidade com a próxima, vai trocando. Quer dizer,
A que chegou vai parando, a outra vai caminhando com velocidade. A que chegou vai parando, a outra vai caminhando com a velocidade que a primeira tinha. E assim sucessivamente até que a última sai. Isso por quê? Porque existe conservação da quantidade de movimento. Tá claro? Você está vendo que aí tem outra conservação, né? As esferas estão subindo sempre na mesma altura no final. Existe conservação de energia nessa colisão. Tá ok? Só que eu não resolvi por conservação de energia. Vamos voltar lá na nossa lousa aqui, ó. Por que eu não apliquei a conservação de energia? Porque veja, né? A energia cinética, que é aquela que a gente faria a conta aí, ela vai ser calculada por mv² sobre 2 para cada corpo. Para o corpo A antes, para o corpo B antes, para o corpo A depois, para o corpo B depois. Então, nós teríamos aqui uma equação que depende do quadrado das variáveis que eu quero encontrar. E é sempre mais difícil quando você tem uma equação linear com uma equação de quadrados, é sempre mais difícil resolver. Agora, mais difícil não é impossível, eu poderia resolver. Tá certo? Então eu poderia sim dizer que a energia cinética antes é igual a depois, porque trata-se de uma colisão elástica. Mas seguramente, confie em mim, ficaria mais difícil. Eu espero que você entenda, espero que você goste dessa explicação, desse fenômeno, né? E se não entendeu, volta o vídeo várias vezes. Tá joia? E depois pode tirar suas dúvidas, né? Até a próxima.